Fala pessoal, o nosso papo hoje vai ser sobre os persas. Nesse novo vídeo, eu acho que vai ser um dos vídeos mais importantes, né, sobre a antiguidade, e eu queria que, se você fosse uma pessoa interessada, fosse atrás de pesquisar ainda mais, de se interessar ainda mais pelo tema de hoje, porque, na minha opinião, né, já abordando o tema sobre os persas, eles foram das civilizações mais importantes e mais surpreendentes do mundo, na minha opinião, né? Eu sempre olhei para os persas e admirei muito, porque eles surgiram do nada, assim, do absoluto nada, e conquistaram várias outras nações, outras civilizações que tinham se desenvolvido e crescido separadas umas das outras, né? Então a gente teve o Império Assírio, que foi muito grande, que se expandiu muito, né? Eu falei até para vocês no vídeo da Mesopotâmia que foi um dos primeiros impérios do mundo, mas nada se compara ao Império Persa na antiguidade. Por quê? Porque os persas, eles foram uma civilização totalmente inovadora. Os persas, eles tiveram a inteligência que nenhum outro povo teve, né? Principalmente na sua ascensão, quando que começou com Ciro o Grande, derrotando os Medos no norte do atual Irã. Bom, pessoal, e para quem não sabe, os persas, eles viviam no que hoje a gente chama de o atual Irã, né? Onde está tendo guerra hoje, em 2026. Tá uma completa guerra lá. Atualmente o presidente dos Estados Unidos invadiu lá, de certa forma, e matou o Ayatollah, né, do país, que é um líder religioso muçulmano, xiita, não sunita, né, tem essa diferença. Depois a gente pode até falar sobre isso em outro vídeo, mas só para vocês deixarem claro para vocês que o que é o atual Irã hoje, né, foi na antiguidade a Pérsia, né, e foram uma das nações, uma das civilizações da antiguidade mais importantes para a humanidade. Né? A gente vai ter vários conceitos, a gente vai ter várias armas de dominação, de política, que nenhuma outra civilização teve. Né? Por exemplo, com os persas a gente vai ter uma unificação da informação, a gente vai ter a correspondência, né, por meio de estradas, por meio de cartas, né? A gente vai ter em troca de informações entre os sátrapas. Para quem não sabe, os sátrapas, eles são governadores, né? Aonde o imperador dominava, né? Por exemplo, na Babilônia, né? Quando Ciro invadiu a Babilônia, ou então quando Ciro invadiu, sei lá, a Palestina, o Egito, ou a Turquia, né? Para você ter noção, ele foi bater na Europa, né? Quase na Europa. Na atual Turquia, enfim, em todo lugar que ele ia parando, ele ia colocando um governador. E para curiosidade de vocês, o nome desses governadores se chamavam sátrapas, né? Esses sátrapas, eles eram governadores, olheiros do imperador, né? Eles administravam o lugar e eles diziam como é que estava acontecendo, o que é que estava se desenvolvendo, o que é que estava faltando, quem estava se rebelando, como a gente deve tratar com esse povo especificamente, como a gente não deve tratar com aquele povo especificamente, o que aquele povo adora, né, a religião daquele pessoal ali, o que eles cultuam, qual é a moral. Então a gente vai ter uma troca de informação e de administração imperial que a gente não vai encontrar mais nenhum outro povo anterior a eles. Né? Então eles foram inovador por conta disso. Importante a gente falar também, frisar, que os persas, todas essas civilizações que a gente está abordando, Mesopotâmia, Pérsia, vou falar sobre o Egito também, todas essas civilizações, elas coexistiram, né? Então não existe isso de ser primeiro os cananeus, os fenícios, os hebreus, os egípcios, não é uma linha, né? Claro que os acontecimentos mais importantes vai ser uma questão ali quase cronológica, né? A gente não pode nem dizer que foi tudo bonitinho um atrás do outro, não. Porque foram vários fatores, vários acontecimentos mútuos, né? E essas civilizações, elas coexistiam, né? A gente está falando ali do Oriente Próximo, do Norte da África, a gente está falando do Sul da Europa, a gente está falando, né, o que vai ali beirando até a Índia. Então, são civilizações que coexistiram, que estavam juntas e que participaram da antiguidade no mesmo intervalo de tempo. Bom, pessoal, e falando sobre a história dos persas,
os persas, eles são descendentes de uma civilização e de um povo chamado Elamita, beleza? É um povo que é bem mais distante, tem uma cultura um pouco mais diferente da Mesopotâmia, mas a capital daquela civilização era Suzã, né? Eles chamavam essa civilização de Parsis, é daí que vem a palavra Pérsia, né? E aí Ciro o Grande, que a gente vai falar sobre ele, né? E os imperadores persas, eles vêm dos elemitas, que já existiam ali no sul do atual Irã, né? E os medos, né? A gente sempre fala da Medo-Persa, porque é como se o Irã tivesse dividido em dois, o norte era os medos e o sul era os persas, né? Os medos vão ser super importantes porque eles vão se unir eles vão se unir à Babilônia, né? A gente falou sobre isso no vídeo da Mesopotâmia, de que os medos eles vão se unir à Babilônia para derrotar outro império, né? Que era um dos maiores impérios da época, que era o Império Assírio, né? Que é o império que teve mais guerras, eles eram mais brutos, né? Devastavam as outras civilizações. Eles tinham uma dominação muito mais bruta, muito mais forte, né? E aí, os medos eles vão ser importantes, por quê? Porque os persas, eles vão ser por muito tempo submissos aos medos, né? Os persas, eles vão ser meio que vassalos dos medos. E aí vai ter uma grande mudança, né, na história, entre essas duas civilizações, que são meio que irmãs. Bom, pessoal, o que é que vai acontecer? Até 550, o ano 550 a.C., os persas eles vão ser vassalos dos medos, né? Só que aí vai ter um acontecimento histórico bastante importante. O Ciro, que é um dos monarcas, né, dos persas, né, um dos príncipes da Pérsia, ele vai travar uma batalha, né, com um cara chamado Antíages, em 550. E esse cara, que é o imperador, que é o monarca dos Medos, né, Astíages, o nome dele, tá? É bem difícil. Mas esse cara, ele vai ser derrotado por Ciro II, tá? E aí Ciro vai dominar os Medos, vai deixar de ser vassalo dos Medos, e o Império Persa vai, depois de 550, dominar o mundo ali do Oriente, né? Uma das conquistas mais importantes é a conquista da Babilônia, em 539, né? Então Ciro vai chegar na Babilônia, vai chegar em Canaã também, né, que é a Palestina hoje. Os fenícios, ele vai dominar essas regiões. E, cara, tem uma coisa muito, muito massa que eu admiro muito no Império Persa, né? Que foi um dos mais, na minha opinião, mais inteligentes. É que eles chegaram, a gente pode até, se você já leu Isaías vai falar sobre o ungido do Senhor, né? Que é aí que vai começar a ideia messiânica de que existe um homem, de que existe alguém que vai dominar a política e vai trazer estabilidade ao mundo, né? Que é o papel do Messias para os judeus. E o primeiro Messias que a gente vai encontrar na Bíblia, pessoal, é Ciro, né? Quem fala sobre isso é o profeta Isaías, né? Ele vai dizer que Deus tinha ungido Ciro o Grande da Pérsia para derrotar os babilônicos. Por quê? A gente não falou sobre os hebreus ainda, vou colocar aí no vídeo sobre os hebreus, mas os hebreus eles foram cativos, né? Os israelitas do norte, eles foram cativos, foram tomados, né, das suas terras pelos assírios. E o povo do sul, que é Judá, eles foram cativos e levados para o exílio pelos babilônicos, quando os babilônicos se juntaram com os medas e dominaram o mundo. E aí, Isaías vai profetizar sobre Ciro Grande, porque ele era persa, né, o imperador dos persas, que venceu a batalha, dominou aqueles povos, vai dizer que ele é ungido. Por quê? Porque ele vai livrar Israel do exílio, né? Ele vai permitir o retorno dos judeus à Palestina de novo, e ele vai financiar a construção do segundo templo. Né? Se você já leu as escrituras, né, dos profetas ali, até dos profetas maiores até os menores, se você já leu os livros históricos, que ali, Crônicas e Reis, que quando eles são tomados cativos, Israel é tomado cativo, Judá é tomado cativo, os profetas profetizam sobre esse exílio, e depois eles profetizam sobre o retorno, né? Inclusive o profeta Daniel é um dos mais importantes, que vai falar mais sobre esses acontecimentos, porque ele viveu tanto no Império Babilônico como no Império Persa.
Bom, e é isso, ele vai financiar a construção de várias estradas, né, justamente para ter uma troca de informação entre as regiões. Isso a gente não vai encontrar no Império Assírio, né, mas a gente vai encontrar no Império Persa, que isso vai influenciar também o Império Romano, né, que a gente vai falar posteriormente. Mas é um dos primeiros impérios inteligentes, né? Eles vão adotar a moeda, né, como uma moeda única para todas aquelas regiões. Por quê? Porque você fabricando uma moeda só, você vai atribuir o poder, né, a autoridade, tanto real como cultural, né? Vai ter lá o selo do imperador, vai ter a informação de que aquilo pertence ao imperador. Então as pessoas vão pagar tributo não somente no dinheiro, né, especificamente, mas na cultura, né? Então vai ter um intercâmbio cultural, tanto os persas adotando outras culturas, o que é bom das outras culturas eu vou tomar para mim, né? Como eu vou distribuir o que é meu para os outros, até de uma forma inconsciente também, né? Porque a gente está falando de mistura. Então existe essa troca muito grande, que é uma das primeiras trocas mais visíveis no mundo, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, a gente vai ter uma grande unificação de várias civilizações que a gente nunca teve na história, né? Por exemplo, civilizações que passaram milênios separadas, né? Que se desenvolveram por milênios, uma longe da outra. Por exemplo, o Egito, a Mesopotâmia, são regiões totalmente diferentes, né? A Turquia, os cananeus, enfim, ele vai unificar num só governo, né? E é por isso que eu repito a ideia do messianismo, né? De que vai existir um líder político que vai unificar vários povos e fazer de vários povos um, que posteriormente os judeus eles vão adotar para sua religião essa ideia, né, de que virá um Messias enviado por Deus, que unificará as nações, né? Essa ideia é muito persa, né? Ele vai unificar a região do Nilo, que é o Egito, o Ageu, né, com os gregos lá. A gente vai ter os índios na Índia, a gente vai ter o Mediterrâneo todo, o Mediterrâneo central, né? A Etiópia na África, a gente vai ter o sul da Arábia. Então, ele vai unificar diversas culturas. Imagina aí uma linguagem, um cara, ele tem que ser super inteligente para fazer isso. Ele tem que ter uma estratégia que nenhum outro cara teve antes. E Ciro conseguiu fazer isso. Ciro conseguiu fazer isso. Depois de Ciro, a cadeia de sucessões de impérios vai ser um pouco mais visível, né? A gente vai ter lá os impérios ali na região da Mesopotâmia, da Síria, mas nada tão mundial como foi o Império Persa. E posteriormente o Macedônico, né, que a gente vai falar também. Mas vocês conseguem entender de como isso afetou a mente humana, né? De que, poxa, nós éramos nômades, passamos a viver em cidades-estados, depois a gente unificou para reinos, né? A gente tem um rei aqui e tal. Depois vem o imperador e unifica uma língua oficial, né? Uma língua de comunicação de todo o império. Ele unifica toda a moeda para todas as outras civilizações. Então, pessoal, vai ter um choque cultural enorme no Império Persa, né? Que, além disso, o Ciro ele vai ser muito famoso por ser um imperador mais tolerante, né? Em que sentido? Quando a gente fala sobre os assírios, né, que foi um dos impérios anteriores maiores que a gente teve, né? Ele simplesmente exilava as pessoas das suas terras, por exemplo. Então, se o Brasil quisesse invadir todas as nações da América do Sul, né? Se fosse no Império Assírio, né? Eles iam, por exemplo, tomar a Venezuela ou então a Colômbia e eles iam mudar, tirar, exilar essas pessoas, os colombianos da Colômbia, e iam, sei lá, transportar para o Rio Grande do Norte, né? Ou eles iriam invadir a Argentina e transportar todos os argentinos as pessoas mais importantes, os príncipes, os escribas, os artistas, aqueles que tinham influência cultural e política, e eles iam transportar essas pessoas, sei lá, para a Amazônia, entende? Para aquela região ficar meio que petrificada, ficar paralisada, ficar infértil culturalmente, né? Para que não exista revolução. Eles meio que matavam mesmo. Os assírios, eles matavam literalmente e culturalmente.
Já o Império Persa, né, com Ciro, ele vai, gente, fomentar a cultura da região, né? Então, por exemplo, os hebreus, eles foram tirados das suas terras, foram levados para a Babilônia. Quando Ciro invadiu em 539 a Babilônia, que foi, olha, permito vocês voltarem para Israel, lá para a Palestina, né? Para vocês construírem o templo do Deus de vocês de novo e tal. Gente, com isso, ele conseguia prestígio. Ele conseguia uma veneração, né, enquanto imperador, ou ungido de Deus. Por exemplo, os hebreus, eles diziam, esse cara é ungido de Deus. Por quê? Porque ele está permitindo a gente voltar para nossa casa e construir o templo do nosso Deus. Então, palmas para ele, né? Ele é um fodão. Ou então com os babilônios, né? Eu vou construir a Babilônia de novo, eu vou fazer a Babilônia grande, né? É um discurso até muito popular no nosso tempo, com os políticos de hoje, né? E aí, os babilônicos, meu Deus, ele é ungido de Marduk, né? Ele é um enviado dos deuses, né? Ou seja, ele ganhou um prestígio, pessoal, que esse é um dos maiores, né? Influência. Então o Império Persa, ele vai influenciar bastante as outras nações. E o mundo vai mudar depois disso, tá? Não vai ser o mesmo, vai ser outra coisa. Bom, em 547, ele vai começar a se expandir para o sul ali, não é nem o sul, né? É o que hoje é a atual Turquia, é quase a Europa, né? Existe um rio lá, né? Um estreito lá da Lídia, e aí ele vence o governador de lá, o rei de lá, né? E coloca um sátrapa lá no que hoje é a atual Turquia, né? E aí, pessoal, é muito importante porque o império é muito extenso, né? Ele vai desde da Índia até a Europa, né? Então a gente não vai ver isso para trás, a gente não vai ter nenhuma outra figura que faz isso, né? Como Ciro fez, como o Império Persa fez, né? E ele vence. Outra coisa, ele não matava, sei lá, o governador daquele país, daquela civilização. Ele não matava o rei, ele não matava, não. Ele deixava e colocava uma outra autoridade em cima daquele monarca, né? Ele, claro, o monarca era destituído de ser monarca, mas ele trazia um sátrapa, né, persa, para dominar e governar aquele lugar. E esse sátrapa, ele era o ouvido do rei, ele era o ouvido, ele era o olho do rei, ele era o porta-voz do rei, né? Então é como se Ciro, ele se teletransportasse, ele tivesse em vários lugares, ele fosse onisciente, porque ele colocava pessoas de confiança. E ele recebia informações, ele tinha uma facilidade de informação muito grande. Então, os Medos que a gente falou anteriormente, uma curiosidade, eles cuidavam muito bem de cavalos, né? Para quem não sabe, pessoal, o Irã ali, eu fico me perguntando até hoje como é que um povo do deserto, do lugar totalmente infértil, do nada consegue invadir várias civilizações, dominar de forma estratégica e inteligente várias civilizações. E eles vieram do nada, do deserto, de um lugar que é só montanha, sabe? E eu fico me perguntando até hoje como isso aconteceu, né? De que forma. E a gente até pode ter uma forma, a gente pode até refletir sobre o porquê, né? E até de como as dificuldades daquela região deles, que é o atual Irã, influenciou para a estratégia, né? Eles conseguiram pensar, eles conseguiram ser pessoas estratégicas mais do que de guerra somente, mais do que só de força. Eles foram inteligentes, né? Então, pessoal, como os Medos, eles eram cuidadores de cavalos, na unificação com os persas, né? Os persas, eles vão se valer dos Medos, né? Em que sentido? Os persas vão construir estradas, e como eles já dominavam cavalos, né? Eles vão fazer com que a informação seja transmitida numa via mais rápida, que é as estradas e os cavalos, né? Então, as correspondências, eles vão ser a maior inovação imperial, para que o imperador, ele saiba do que está acontecendo numa região distante. Imagine aí um cara administrar da Índia até a Turquia, pessoal. Imagina aí. Né? O cara, ele vai ter que ter uma estratégia de comunicação e de rapidez nas estradas e por meio dos cavalos muito grande. Ele vai ter que ter uma estratégia e inteligência para dominar tudo isso. Então o imperador, ele vai ser um revolucionário nesse sentido da informação. Pode colocar na mente de vocês, né? Para vocês fixarem alguma coisa. Ah, você que eu vou me esquecer da história dos persas e tal. Mas uma coisa se lembre.
Os persas, eles dominaram o mundo de forma inteligente, por meio da comunicação, da onisciência do imperador, né, por meio das correspondências. Tenha isso em mente que você vai se lembrar de todo o resto. E aí, para fixar melhores datas para vocês, o Império Persa, né, que foi dominado pela dinastia Aquemênida, ele foi até de 705 a.C. até 329, né, com a queda do Império por meio do outro Império, que foi o Império Macedônico, com um carinha bastante importante para a humanidade, que é o Alexandre o Grande, né? Ele vai derrotar o Artaxerxes V, e aí o Império Persa ele vai terminar, vai findar com a queda por meio do Império Macedônico. Né? E aí tem outro tema muito importante que eu queria abordar, que é a questão da religião dos persas. Além da política, né, que o Império vai dominar o mundo, vai ter a correspondência, a troca de informação, eles vão ter uma outra revolução mundial, que é o zoroastrismo. É uma religião que era exclusiva dessa dinastia, né, da dinastia Aquemênida, e aí o que é que eles vão acreditar? Essa religião, tradicionalmente, ela é atribuída a um fundador chamado Zaratustra, ou Zoroastra, né? E esse cara, ele vai viver ali no que é o Irã hoje, né? Ali na Pérsia, e ele vai desenvolver, pessoal, uma religião dualista. O que isso significa? É que vai ter duas medidas, né? Vai ter dois pesos no mundo. Você vai ver a luz e a treva, você vai ter o mal e o bem, você vai ter a moral e a imoralidade, você vai ter a santidade e a impureza, né? Esse cara, ele vai formar a religião dele em uma guerra cósmica, né? Então, eles vão enxergar o mundo, os Zoroastras, né, como uma grande guerra cósmica, em que o mal, né, tá sempre tentando vencer o bem vai ter uma vitória final, né? Vai ter um apocalipse final, vai ter toda uma trajetória que a humanidade vai passar até chegar em um grande final, em um grande juiz, né? E aí eles vão ter a ideia de que Deus agora é um ser totalmente moral, é um ser bom, né? E aí ele vai ter um arqui-inimigo, né? Então essa guerra cósmica, ela vai se dar por duas figuras, né? Que é o Ahura Mazda, que é o Deus bom, é o Deus de toda a bondade, né? De toda a luz, enfim. E a gente vai ter o Angra Mainyu, né? Que é um espírito mau, é aquele que carrega o caos em si, é aquele que distribui o caos, as trevas, a desordem, né? A morte. E a gente vai ter o Ahura Mazda, que é o oposto disso, que é o Deus da bondade, que vai trazer ordem, que vai trazer as bênçãos, que vai ter, enfim. Um dos elementos mais importantes para essa religião é o fogo, né? Vai ter o fogo sagrado, o templo lá em torno desse fogo sagrado que nunca pode se apagar. E aí a gente vai ter uma coisa que as outras civilizações anteriores nunca tiveram. Ou tiveram, mas de uma forma muito espaçada, uma forma muito mais pequena, né? Não tão grande assim. Que é a ideia de Deus ser moralmente bom. Então, por exemplo, os hebreus, a gente vai falar especificamente no vídeo dos hebreus, mas, por exemplo, Javé, né, do antigo Israel, ele não era um Deus moralmente bom. Para quem já leu a Bíblia, tem umas partes da Bíblia que vai falar sobre isso, né? Deus caçando algumas pessoas, né, para matar algumas pessoas, ou querendo convocar guerras, ou, enfim, a gente vai ter várias episódios em que Deus ele não vai agir de forma moralmente aceita, né? Mas depois que os hebreus vão para a Babilônia, e depois eles são influenciados pelos persas, a gente vai ter essa concepção de um Deus moralmente bom. E isso vai influenciar, pessoal, as três maiores religiões da Terra. Né? Quais são as três maiores religiões da Terra, que são as abraâmicas? Né? A gente vai ter a religião judaica, que é a mais antiga, a gente vai ter a religião cristã, né? A gente vai ter a religião muçulmana, né? Que é o Islã. Essas três religiões, elas têm essa concepção de um Deus moralmente bom, né? Que aí vai ter a ressurreição, que aí vai ter o julgamento desse Deus do mundo, o grande julgamento, os anjos, a vida após a morte, o inferno, o céu, né? O diabo. Essa guerra cósmica que essas três outras religiões vão herdar são dos persas, né?
E aí, para você, isso é um dos fatores históricos que vocês devem ter em mente, para quando vocês forem estudar essas três religiões, vocês percebam que elas não foram as pioneiras nessa ideia, né? Mas, inclusive, a gente pode dizer que apesar dos zoroastras acreditarem nessas duas figuras, nesses dois deuses, né? Ahura Mazda e Angri Manyu, né? O bem e o mal, eles adoravam só um deus, né? Então, a gente pode dizer que eles eram monoteístas nesse sentido, né? Adoração somente a um Deus. E é por isso que a gente vai ver nas escrituras Ciro o Grande ter um prestígio no meio dos profetas, né? Olha, ele é ungido de Deus, né? Porque eles adotaram, os hebreus, os judeus, eles adotaram para si essa concepção, né? Então, ele vai financiar a criação de templos, não só dos hebreus, mas da Babilônia, em onde ele chegava, né? Ele financiava muita coisa e ele dominava por meio da esperteza, né? E por meio da crença também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido sobre os persas. Tem muito mais coisa. Vocês vão atrás de mais informação se vocês tiverem curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço, por favor, que vocês me ajudem, né? Apertem um like nesse vídeo, compartilhem para alguém que vocês acham que tem interesse, ou comentem se o que eu preciso melhorar, porque eu estou começando agora, beleza? Eu peço a ajuda de vocês e até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre os egípcios. Valeu!